o que os profetas viram, a visão do trono. Há algo no centro de tudo que você jamais foi convidado a contemplar. E mesmo assim, esse algo já o percebeu. O que homens reais registraram ao passar por essa experiência e sobreviver para contá-la está preservado, palavra por palavra. Está nos textos mais antigos da fé. O que eles descreveram ultrapassa qualquer estrutura de referência que a mente humana consegue acessar. E ainda assim está lá, documentado, aguardando quem se aproximar. O trono existe, a glória existe, e ao redor de tudo isso há algo vivo que nunca fecha os olhos, nunca descansa, nunca diminui de ritmo. Milhares de olhos abertos, ativos, conscientes, voltados para todas as direções ao mesmo tempo, sem que isso exija esforço ou gere qualquer conflito interior naqueles seres. O que permanece ao redor do trono de Deus se move, reage e percebe. Responde sem intervalo entre uma coisa e outra, sem atraso, sem separação entre intenção e ação. O que mais paralisa nessa imagem é o fato de que nenhum desses olhos se fecha, em nenhum momento registrado por qualquer um dos homens que chegaram a ver. Ezequiel tentou traduzir em palavras o que contemplou. O relato que deixou parece a tentativa de descrever uma cor que não tem nome em língua alguma. 4 seres, cada um com 4 faces, completamente distintas entre si, apontando para 4 direções. Olhavam para tudo ao mesmo tempo, sem precisar girar o corpo, sem ponto cego, sem limite de alcance. Ao lado deles, rodas imensas, dentro de rodas, se erguiam no ar. E essas rodas também tinham olhos distribuídos por dentro e por fora, cobrindo toda a superfície. Seu movimento não dependia de ajuste de posição, nem de reorientação. Quando o espírito avançava numa direção, eles avançavam juntos, sem atraso e sem desalinhamento. A intenção de Deus já era o próprio movimento deles, onde a vontade divina se traduz em ação. Ezequiel caiu com o rosto em terra quando viu. O corpo cedeu porque a mente havia alcançado o limite do que consegue processar em pé. Nenhum treinamento religioso, nem experiência profética anterior seria suficiente para impedir isso. Séculos depois, outro homem contemplou a mesma cena. João estava exilado na ilha de Patmos, cortado de tudo o que conhecia, quando o céu se abriu diante dele com a mesma força. A descrição que ele registrou preserva os mesmos elementos com uma precisão impressionante. 4 seres vivos cheios de olhos por toda a extensão do corpo, ao redor do trono, sem cessar, sem interrupção, sem qualquer razão para parar. O que os 2 homens viram era a mesma realidade sendo revelada a épocas distintas, com o mesmo peso e a mesma intensidade, separadas por séculos, idênticas no que é essencial: as 4 faces e os olhos, percepção sem limite. A pergunta que permanece não é sobre a aparência desses seres, embora a aparência por si só já seja suficiente para prostrar qualquer pessoa com o rosto no chão. A pergunta que importa é sobre a função deles, sobre a razão pela qual foram posicionados exatamente naquele ponto ao redor do trono. Cada ser carregava 4 faces, e cada face apontava para uma dimensão da criação que as outras 3 não alcançam. A primeira é a face do leão. No contexto cultural do Antigo Oriente Médio, esse animal carregava um peso simbólico intenso. O leão representava a autoridade que se sustenta por si mesma, domínio que não precisa de aprovação externa, uma presença que reorganiza o ambiente ao redor apenas pelo fato de existir naquele espaço. Quando essa face aparece em um ser ao redor do trono de Deus, o significado se encaixa com precisão desconcertante. A segunda é a face
do bezerro. Esse detalhe se abre para quem compreende o papel desse animal no sistema de culto antigo. O bezerro estava associado ao serviço, ao sacrifício, à entrega, que não reserva nada para si mesma. Posicionar essa face permanentemente ao redor do trono é uma declaração sobre a natureza da presença daqueles seres. A terceira é a face humana. Entre as quatro, é a única feita à semelhança direta do próprio Deus. A face humana carrega a consciência moral, a capacidade de reconhecer o certo e o errado, a dimensão relacional. Essa face sugere que a presença deles inclui uma dimensão de entendimento ativo, não apenas resposta instintiva ou mecânica. A quarta é a face da águia, menos a única, que pertence a uma criatura que opera num plano vertical superior. A águia enxerga de alturas que outros jamais alcançam. Identifica movimento no solo a uma distância que torna a cena inteira visível. Essa face representa uma perspectiva que abarca o todo, que vê o começo e o fim de uma sequência simultaneamente. O que se revela quando as quatro faces são lidas juntas é um mapa completo da criação viva reunida em um único ser. A criatura que governa, a que serve, a que compreende, a que contempla, todas presentes ali, unificadas, sem tensão. E o que cobre esses seres além das faces muda completamente a leitura da cena. Olhos por toda a extensão do que eles são, sem concentração, sem área descoberta, sem nenhum ponto onde a percepção tenha um limite, por dentro e por fora, na frente e atrás, cobrindo as asas, preenchendo cada superfície, sem deixar nenhuma área exposta. A mente humana processa a realidade em sequência, uma coisa depois da outra, o passado acessado pela memória, o futuro projetado pela probabilidade, o presente sempre escapando antes de poder ser fixado. Esses seres existem fora dessa sequência. Tudo o que pode ser percebido está disponível para eles simultaneamente. Isso vai além da visão em todas as direções. A questão é a natureza da consciência que opera através desses olhos. Uma percepção que abarca tudo sem precisar selecionar, sem custo de atenção, sem nenhum ângulo que fique além do alcance. Os olhos dentro, esse detalhe distingue essa percepção de qualquer sistema de vigilância expandido. Olhos por dentro significam que a consciência deles não está direcionada apenas para o exterior, para o que acontece ao redor, mas para uma dimensão interior que o texto não explica e que nenhum intérprete jamais esgotou completamente. A posição, o clamor e a função no governo divino. O clamor que sai desses seres é registrado pelos dois relatos com a mesma palavra, na mesma sequência, sem variação. Santo, Santo, Santo. Dentro da estrutura linguística hebraica, a repetição de um termo 3 vezes em sucessão representa a forma mais absoluta de afirmação. Dizê-lo uma vez é afirmar. Dizê-lo 2 vezes é enfatizar com urgência. Dizê-lo 3 vezes é declarar que não existe grau além disso, que o superlativo já foi ultrapassado. Uma leitura apressada transforma isso num ritual fixo, numa frase repetida por obrigação, como um refrão memorizado e executado automaticamente. Mas a percepção total, descrita nos capítulos anteriores, torna essa leitura impossível de sustentar. Seres que captam tudo de modo simultâneo estão sempre diante de algo que acabou de ser revelado. A santidade de Deus é inesgotável, e inesgotável significa que cada instante oferece uma dimensão que o anterior ainda não havia apresentado. A resposta deles é proporcional ao que percebem. E o que percebem nunca é idêntico ao que foi percebido antes. O santo que soa agora
responde a algo que o santo do momento anterior ainda não havia contemplado. João descreve a posição desses seres com precisão no meio e ao redor do trono, exatamente no ponto onde tudo converge. Quando o Apocalipse chega ao capítulo 6, o Cordeiro segura um rolo selado com 7 selos. O primeiro selo é aberto e o que acontece a seguir reposiciona o que se entendia sobre os seres vivos. O Cordeiro abre o selo, mas é um dos seres vivos que pronuncia a palavra que coloca tudo em movimento. E a palavra pronunciada com voz como trovão é apenas uma. Vem. Não é um pedido, é uma convocação com autoridade suficiente para que o cavaleiro se mova imediatamente. O segundo, o terceiro e o quarto selos se abrem, e cada vez um dos seres convoca Gera infomem morte. O trovão não é detalhe acidental, está associado à voz de Deus. Esses seres estão no lugar de onde procede a palavra que libera o juízo. O culto e o governo divino funcionam pelos mesmos seres. A criatura que proclama a santidade de Deus é a mesma que convoca os cavaleiros. As taças da ira, a eternidade e o Cordeiro. O Apocalipse reserva ainda um momento em que a função dos seres vivos alcança sua expressão mais definitiva. O capítulo 15 começa com João declarando que viu outro sinal no céu, grande e maravilhoso. A escolha dessas duas palavras juntas no mesmo versículo indica que o que se aproxima supera o que veio antes. 7 anjos saem com 7 pragas, e o texto afirma que nelas a ira de Deus se completa. Usa um verbo que carrega a ideia de concluir o que foi iniciado, de chegar ao ponto em que nada mais resta a ser cumprido. O templo celestial se abre. Os 7 anjos saem dele, vestidos e preparados para executar o que lhes foi determinado. Um dos 4 seres vivos entrega aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. A construção do versículo une na mesma frase 2 elementos que a mente humana tende a separar: a ira de Deus e a eternidade de Deus. A ira que preenche as taças pertence àquele que vive eternamente. E essa ira é precisamente a resposta da santidade perfeita diante do mal. Os seres vivos proclamam a santidade de Deus sem cessar. Agora um deles segura em suas mãos a consequência direta do que proclama. A distância entre o santo, santo, santo e as taças cheias de ira é menor do que qualquer leitura casual estaria disposta a admitir. A santidade absoluta declarada naquele som incessante e a ira contida naquelas taças de ouro são duas faces da mesma realidade. Quando o ser vivo estende as taças aos anjos, o templo se enche de fumaça vinda da glória de Deus. Ninguém consegue entrar até que as 7 pragas sejam completadas. A fumaça assinala que o momento da intercessão passou. Esses seres viram o Éden ser fechado. Viram o templo ser destruído. Viram gerações nascerem e morrerem, e continuaram ao redor do trono proclamando santidade com a mesma voz. A entrega das taças é o ato de um ser que compreende esse peso. Nenhuma das 7 pragas estará além do alcance do que percebem. As taças foram entregues com a firmeza de quem age em pleno alinhamento. Os seres vivos têm percepção sem fragmentação, respondem sem atraso, participam do governo divino sem hesitação. E com tudo isso, com toda essa existência irrepetível, eles jamais se acostumaram. A palavra acostumado indica que a repetição reduz o impacto. Isso acontece com tudo que a criatura humana experimenta. Os seres vivos existem há eternidades e sua proclamação jamais diminuiu em volume, urgência ou peso. O que eles jamais alcançaram em toda a eternidade indica que o que está diante deles é inesgotável por natureza. Deus é de uma qualidade que excede qualquer percepção, mesmo a mais completa disponível a qualquer ser criado. No meio do trono, o Apocalipse descreve um cordeiro de pé, como se tivesse sido morto. De pé significa vivo. Como se tivesse sido morto, significa que as marcas da cruz ainda são visíveis. Os mesmos seres que entregam as taças da ira também testemunharam o momento em que essa ira foi derramada sobre um madeiro.
Toda aquela glória desceu ao nível do pó para alcançar quem estava perdido dentro dele. Se algo dentro de você reconhece que está longe de onde deveria estar, esse reconhecimento não é acidente. O caminho de volta existe. Tem um nome. E esse nome está acima de todo nome proclamado por toda criatura.